opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Estamos ao vivo pela TV Brasil Central, pela TV Alego, pela RBC FM, Rádio Brasil Central AM e pelo nosso YouTube que tá bombando. Deixa o joinha, se inscreva, é de graça. Isso faz com que o nosso jornalismo verdade chegue ao maior número possível de pessoas. Mais uma queda de braço entre o Congresso e o STF, especialmente relacionado a Alexandre de Moraes. Vai ter protesto, vai ter manifestação. E aí, quem vai vencer essa queda de braço? Inclusive, teve jornalista importante, né? Jornalista grande dizendo que PT e o governo Lula, PT e o STF fazem um conluio para que o Supremo Tribunal Federal seja blindado. Tanto é que Jacques Wagner, um membro importantíssimo do PT, votou contra os ministros e a situação está feia para ele, a chapa esquentando. O TBC Debate de hoje tem os seguintes destaques. PEC que limita decisões do Supremo Tribunal Federal é aprovada no Senado. Votaram sim 52 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção. E essa decisão vai conseguir frear o STF? Os detalhes na pergunta do dia. Ministro Alexandre de Moraes revoga a prisão de 4 réus do 8 de janeiro. Decisão veio após a morte de Clériston Pereira da Cunha, vítima de mal súbito em penitenciária de Brasília. Veja também. Após vitória de Javier Milei na Argentina, Lula afirma que não precisa gostar de nenhum presidente. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo, ele tem que ser presidente do país dele, eu tenho que ser presidente do meu país. Jair Bolsonaro vai à posse de Milei. Para mim seria honor enorme se vinieran para as funções. E convida o governador Ronaldo Caiado para ir à cerimônia. Conosco, dois gigantes debatedores, antagônicos, muito antagônicos, mas eles se respeitam, brigam as ideias e não as pessoas aqui no TBC Debate. Conosco, essa dupla que já deu muito certo, a audiência gosta deles. Euler Ivo, ele é dirigente do Partido Comunista do Brasil. Essa palavra comunista assusta muita gente. Seja bem-vindo, tudo bem, Euler? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez a TBC. E vocês sabem, a palavra comunista vem da ideia do bem comum. É que nós achamos que as terras têm que ser de todos, as indústrias têm que ser de todos, as riquezas produzidas precisam ser de todos. Daí a palavra comunista. Muito bem, e daqui a pouco, atenção você que está nos acompanhando, aconteceu algo inusitado comigo, inusitado. Hoje eu ganhei dinheiro de presente. E eu vou explicar daqui a pouco, e tem a ver com a questão do comunismo. Daqui a pouquinho você vai ter que acompanhar essa história. Os comunistas Tudo bem? Seja bem-vindo. Os comunistas já estão distribuindo dinheiro por aí, Rafael? Hã? Os comunistas já estão... Foi um capitalista que me deu dinheiro e daqui a pouco eu vou explicar. Tem a ver com comunismo. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Maravilha, Rafael, é um prazer mais uma vez estar aqui. Quero cumprimentar você, cumprimentar o Euler Ivo, a nossa produção, os nossos telespectadores, internautas e ouvintes. Estou à sua disposição para comentar as notícias do dia. Muito bem, vamos lá. O Senado aprovou na quarta-feira a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. As votações em primeiro e segundo turno tiveram um apoio de 52 senadores, 18 foram contra. E esse é o assunto da nossa pergunta do dia. O plenário do Senado Federal aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que limita a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Votaram sim 52 senadores, não 18 senadores, nenhuma abstenção.
Está aprovada a proposta em segundo turno, a matéria vai à Câmara dos Deputados. O trecho que alterava a regra sobre os pedidos de vista foi retirado pelo relator da proposta, o senador Esperidião Amin. O texto da PEC, de autoria do senador Oriovisto Guimarães e articulada pela bancada da oposição, estabelecia que os pedidos dessa natureza seriam concedidos coletivamente, com um prazo máximo de 6 meses. Hoje, no Supremo, cada ministro pode pedir vista individualmente, tendo um prazo de até 90 dias para retomar o julgamento. A retirada se deu depois do pedido de líderes partidários e de uma emenda parlamentar. Senador Esperidião Amin, que foi brilhante, que foi hábil, que soube negociar, que soube ceder naquilo que era secundário e preservar a essência da PEC. Contrário à proposta, o senador Humberto Costa avalia que o Senado invadiu a competência do Poder Judiciário ao definir regras de funcionamento. Entendo, pelo que aqui aduzi, que a PEC é desnecessária e inoportuna, tanto mais porque o próprio Supremo, usando de boa técnica e de sensibilidade histórica, respondeu com decisões internas às questões apresentadas, que hoje essa tribuna, essa proposta, visa, num duplo e inócuo esforço, novamente a regular, parecendo um avanço provocativo às prerrogativas daquele poder. A proposta, que foi aprovada em segundos pela Comissão da Constituição e Justiça da Casa, ganhou celeridade diante da insatisfação de senadores da oposição com a Corte. O texto ainda vai precisar passar pela Câmara dos Deputados. Pacheco voltou a dizer que a PEC não é uma retaliação ou uma resposta ao STF. Reiterei ao ministro Alexandre, como fiz já em outras oportunidades com outros ministros do Supremo Tribunal Federal, que a intenção dessa proposta de emenda à Constituição é muito bom que se deixe isso muito claro, que a intenção é um aprimoramento, que é algo muito positivo para a justiça do nosso país, a fim de que a declaração de inconstitucionalidade de uma lei feita no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República seja pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Apresentada em 2019, a proposta vinha sendo encaminhada pela bancada bolsonarista, mas nos últimos dias ganhou o apoio de integrantes, inclusive da bancada governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Oficialmente, o Palácio do Planalto liberou a base governista na votação, mas vinha atuando nos bastidores para tentar rejeitar a proposta. Apesar disso, o líder do governo no Senado, senador Jacques Wagner, anunciou voto favorável, mesmo diante da orientação contrária do PT. Fizeram um movimento exatamente no sentido de minimizar ou diminuir as diferenças que poderiam, vou chamar assim, incomodar ou serem interpretadas equivocadamente como uma intromissão do Legislativo na Corte Superior. Eu quero anunciar que meu voto será o voto sim a favor da PEC. Diante desses argumentos, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. O Senado vai conseguir frear o STF? É a pergunta da Andressa Calassi, nossa jornalista. Vou começar com Oséias Varão. Confesso, Oséias, que esse voto do Jacques Wagner me surpreendeu muito e já tem um problema muito grande que ele causou com o Partido dos Trabalhadores, que geralmente caminha numa grande unidade. Ele quebrou essa unidade. O que pode acontecer com Jacques Wagner, Oséias? Rafael, quem já teve a oportunidade de participar dos bastidores da política e do parlamento como eu, sabe às vezes, ou consegue ver às vezes, alguns detalhes que estão nas entrelinhas. Essa atitude do Jacques Wagner não acontece por acaso, não é fruto de um arroubo espontâneo dele. Na verdade, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo aqui para entender o que aconteceu com Jacques Wagner ontem. Você lembra que a Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, alguns dias atrás, fez um comentário crítico
a decisões que o Supremo Tribunal estava tomando, que o Tribunal Superior Eleitoral estava tomando contra os parlamentares do PT em relação àquelas multas e perda de mandato, e ela fez uma crítica muito dura, dizendo que era preciso haver uma mudança acerca desse assunto. O Alexandre de Moraes, de forma extremamente arrogante, desceu para o play e veio bater boca com a Gleisi Hoffmann. Ela, habilmente, recuou, fez uma notinha, mas não se enganem. Me parece que o PT está caindo a ficha quanto à real natureza da ação de alguns ministros dos tribunais superiores em relação à política nacional. Eu tenho dito que toda pessoa, a história nos mostra que pessoas que exercem o poder de forma ilimitada, sem limites, tendem a enlouquecer. Eu tenho dito, portanto, que o Alexandre de Moraes, um homem sem limites até então no exercício do seu poder no Brasil, está enlouquecendo. E a Gleisi Hoffmann e o PT, na minha visão, estão começando a perceber isso. E o voto do Jacques Wagner é uma sinalização muito clara de que eles já caíram a ficha, entenderam isso, estão dando inclusive esse recado para o Supremo Tribunal Federal. Então, não se enganem. E aí, o que acontece? O Jacques Wagner, ele deu ali um posicionamento que, na minha visão, vai ter repercussão, não se engane em relação a isso. O PT, a partir desse momento, vai começar a ter alguns posicionamentos. Por quê, Rafael? É porque se o PT não reagir agora, essa quantidade de votos, inclusive, a grande maioria dos senadores, 52-18, se o PT não reagir agora, o Alexandre de Moraes vai colocar o governo Lula no bolso. E outra coisa, eu quero aproveitar esse comentário, Rafael, para fazer uma denúncia aqui, gravíssima. Pois não. Ontem, a jornalista da Globo, Eliane Cantanhede, uma jornalista muito famosa, quem é do meio sabe, ela publicou um Twitter com o seguinte texto. Tá na tela, tá no script aí? Tá, já tá aí. Então eu vou deixar você à vontade para comentar, porque a gente iria falar sobre isso na sequência. Mas, por favor, produção, coloque na tela, até para sustentar o argumento do Oséias. Olha só, ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado esse é o recado do STF, segundo a jornalista. Ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Meus amigos, nem todos às vezes perceberam a gravidade deste depoimento. Mas o que ela está confessando claramente aqui é aquilo que nós já sabíamos, mas não tínhamos prova. Era negado reiteradamente de que existe um conluio político entre ministros do STF e o governo Lula para perseguir o ex-presidente Bolsonaro. Isso é um crime, é um ataque à democracia brasileira. Precisa ser denunciado e com certeza haverá consequências. É preciso haver uma investigação acerca da confissão que essa jornalista faz e ela dá a entender que ouviu isso de ministros do STF. Então eu creio que isso sim terá consequências gravíssimas nos próximos dias. Eulerivo, você vê com preocupação essa história toda? Olha, primeiramente temos de colocar claro, tanto o Senado quanto o Supremo Tribunal Federal são dois órgãos da máquina estatal capitalista que explora e oprime o trabalhador do Brasil. O Senado faz a lei contra o povo e o STF garante a lei contra o povo. Geralmente é assim. O que está debatendo lá foi o seguinte, é que o ministro do STF, solitariamente, ele pode tomar uma decisão. Solitariamente, uma decisão sobre uma questão se é constitucional ou não é, ele tomou decisão. O que o Senado falou é o seguinte, olha, a partir de hoje, nenhum ministro sozinho toma essa decisão. Tem que ser um pequeno colegiado ali. Isso vai mudar? Não vai mudar nada. Tanto o ministro do STF sozinho ou acompanhado, ele tem uma oposição, vai ter uma oposição, não vai mudar muita coisa.
Mas é claro que dificulta mais pessoas participam. Eu, pessoalmente, acho que é muito bom isso. Quanto mais coletivo, melhor. Eu defendo o coletivo. Eu acho que coisas individuais, só individuais, monocráticas, ela não é boa. Então, por isso mesmo, independente de que se é para lá, para cá, eu sou favorável a acabar com decisões monocráticas. Acho que tem... Como também sou favorável a acabar com o Senado do Brasil. O Brasil não tem que ter Senado. Para que Senado no Brasil? Já tem a Câmara Federal. O Senado, o que é o Senado? Todos os senadores são fazendeiros muito ricos, banqueiros, grandes industriais, não tem o povo ali não. Se uma coisa é aprovada numa Câmara de Deputados Federais de 500 e tantas pessoas, a mesma lei tem que passar por um gargarozinho de 70 homens lá, todos bilionários. 81. Não passa nada, 81 não passa nada. Eu sou pela extinção do Senado no Brasil. O Brasil não tinha que ter Senado. Tinha que ter um Congresso Nacional formado pelos deputados federais. E o STF deveria Ponto ter? final. O STF tem que ter. O STF é um outro órgão. Ele precisa ter, não é? Então precisa existir o STF, que é na área do judiciário. Então, primeira coisa é isso aqui. Acho que esse problema, o que aconteceu aí, é que o STF, nos últimos tempos, tomou a posição contra o golpismo do Bolsonaro. Bolsonaro queria dar um golpe no Brasil, que não queria aceitar a eleição do Lula, que chamou as Forças Armadas, reuniu lá os 3 Forças Armadas, o Bolsonaro era presidente, chamou a Aeronáutica, a Marinha e o Exército. A Aeronáutica falou, eu estou neutro nessa questão. A Marinha falou, eu estou com o Bolsonaro para dar o golpe. O chefe do Exército falou, se você insistir com isso, eu mando te prender. Como não houve unidade, o Bolsonaro não deu o golpe. Mas depois tentaram ainda fazer aquela baderna em Brasília para ver se permitiu o golpe. Então é correto que o Tribunal, o STF, tome todas as medidas contra os golpistas do Bolsonaro. Isso aí não tem nenhuma perseguição. Aqui não tem nenhum conluio para perseguir o Bolsonaro, nada disso. O Bolsonaro é um nazista, quis dar o golpe, não é verdade? Não conseguiu, e eu acho que tem que ser punido as pessoas que Quais tentaram desse golpe características do Bolsonaro te levam a fazer essa afirmação tão dura? Primeiro, ele chegou ao governo, a primeira coisa que ele fez, tirou todos os direitos dos trabalhadores. Acabou, inclusive, com o Ministério do Trabalho. Mas isso é nazismo, então? Pois é. Então, exato, contra os trabalhadores. Primeira característica do nazista é contra o povo. Primeira característica. Segundo, não tem limite para ficar contra o povo. Terceiro, rasteja para os ricos. Isso é característica do nazismo. Não, mas e isso depois não tem uma lei. Conceito de nazismo, não, isso é nazismo, exato. E ele mas não tem uma lei que o freia. Ele não tem uma lei que o freia, entendeu? Ele não tem uma lei que o freia. Não, você vê hoje, por exemplo, no caso... Então, desse jeito aí, você considera os Estados Unidos um país nazista, né? Eu acho que os Estados Unidos hoje, a fonte, na minha opinião, de nazismo no mundo hoje, o centrinho é Israel. Israel é um Estado terrorista, nazista, só que lá é o balão de ensaio do governo norte-americano. O governo norte-americano tem a maior parte da população presa. Os trabalhadores dos Estados Unidos é preso. A lei americana é lei nazista mesmo. Os Estados Unidos hoje é uma situação muito difícil. O povo passa fome, recebe mau salário e vai para a cadeia que há problema com o Estado. O Bolsonaro levantou, eu acho que deve matar 30 mil pessoas de oposição e prender 150 mil. E ele falava que tinha que matar mesmo. Que o erro que teve lá do amigo dele, que é aquele torturador, o Ustra, foi não ter matado os 30 mil pessoas aí que faziam oposição ao regime militar. Quer dizer, é um cara que não sabe, não governa com a democracia. Ele governa com o autoritarismo. Esse cara não deveria nem ter sido presidente da República. E ele, com esse golpismo dele, na minha opinião, não deve ser permitido que venha a ser novamente. Não deve permitir que venha a ser novamente. Então eu vejo que o Senado e o STF é do mesmo máquina estatal, é chamado, como diz o povo, farinha do mesmo saco. O que está acontecendo é uma briga de senador do Senado com os ministros, o Senado hoje tentando impedir que o ministro sozinho tome decisões, eu acho que está certo. O Jacques Wagner votou nesse ponto favoravelmente e essa é a tendência. A questão monocrática, que ele toma uma decisão sozinho e aquela decisão, isso aí, inclusive, é provisório. A decisão monocrática é provisória até chegar à coletiva. O que o Senado fala é o seguinte, não tem essa provisória. Ou é coletiva ou não vale nenhuma.
Eu acho que essa medida, ela em si é correta. É correta. Ô Euler, entendeu? A primeira questão é isso aqui. Diga que eu queria só chamar a atenção para um detalhe, Euler, que na minha visão é muito grave. Eu penso que para nós termos assim, um ambiente com uma razoável democracia, é preciso haver independência entre os poderes, cada um cumprindo os seus papéis de maneira autônoma. Então, por exemplo, não pode de maneira nenhuma haver um conluio entre poderes, por qualquer motivo que seja. É preciso que cada um esteja no seu quadrado, cumprindo a sua missão constitucional. O que esse Twitter da Eliane Cantanhede deixa bem claro textualmente? O STF, os ministros, estão fazendo uma ameaça ao governo Lula. E qual foi exatamente o texto da ameaça? Ou o Jacques Wagner deixa de ser o líder do Senado, do governo no Senado, ou não terá, a partir de agora, mais papo do STF com o Planalto e o governo. Aqui nós temos uma evidente tentativa de ingerência do STF numa autonomia do governo federal, que é de escolher o seu líder no Senado, e temos ainda uma confissão de que está havendo um papo, uma conversa, um diálogo que será interrompido. Ora, peraí, isso aqui está dentro das previsões constitucionais de atribuição do STF? Do governo Lula. Ou seja, em primeiro lugar, eu quero te elogiar aqui, mais uma vez, porque apesar da nossa diferença total em muitos assuntos, você demonstra mais uma vez honestidade intelectual, porque você disse aqui, olha, eu concordo com a medida é justa e é evidente que é. Não faz o menor sentido uma pessoa com a sua visão de mundo, com a sua percepção da sua realidade, com a sua interpretação, uma pessoa anular um ato dos representantes do povo que é soberano. Isso não faz sentido, isso não é lógico. Então é muito razoável até que esta medida seja tomada, não tirando poderes do STF, mas exigindo que as decisões que forem contra os representantes do povo sejam feitas em colegiado e não por uma única pessoa. Então você reconhece isso e por isso você está de parabéns. Agora, não reconhecer, Euler, o que está evidente aqui, de que o Supremo Tribunal Federal está claramente ultrapassando as suas atribuições, fazendo uma ameaça ao governo Lula e reconhecendo que existe um papo cabuloso entre eles hoje, isso está muito claro. A não ser, é claro, que essa jornalista esteja mentindo, então, o que eu duvido. Varão, você sabe, Varão, uma jornalista fez uma afirmação. Você já pega a afirmação da jornalista e diz que essa é a verdade da verdade da verdade, e assim é, e olha lá que é. Menos. A prudência exige menos. Isso é a opinião da jornalista. E o pessoal que quer azedar, quer julgar o tribunal contra o STF... Ela coloca como uma informação. Ela disse, ela afirmou que os ministros do Supremo Tribunal fizeram... Ela pode fazer a afirmação que ela quiser fazer. O tribunal está lá, STF, o STF faz parte da máquina do governo, aí é executivo, legislativo, judiciário, tudo igual. Ali pode ter um entreverozinho aqui, coisa muito secundária. O atrito que vai ter do STF com o Senado e com o Lula, muito secundária, e tudo vai passar. Então, por quê? Eles são iguais. E não tem essa medida não tem essa força, essa coisa terrível que vai jogar e criar uma crise na República. Isso é vontade de criar uma crise. Não vai ter isso, isso não vai ter isso não tem cabimento, não é? Então, eu vejo desse jeito, acho que é uma medida, o conteúdo dela é correto, vai ser absorvida, porque ela é correta. O que geralmente é justo é absorvido, o que é injusto é que não é absorvido. Ninguém aceita. Entra de travesso, então fica aquela coisa atravessada. Esse aí não vai ser absorvido e qualquer atrito que tiver vai ser resolvido com conversas. Claro que tem atrito, resolve-se com conversas. Não é como uma guerra entre poderes. Não vejo dessa maneira, Varão. E por falar nisso, olha só, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu revogar nesta quarta-feira a prisão de 4 réus envolvidos nos atos ocorridos em 8 de janeiro. A medida vem em resposta aos pedidos da Procuradoria-Geral da República, que aguardavam análise desde agosto e outubro.
Essa decisão saiu apenas 2 dias após Clériston Pereira da Cunha morrer por mal súbito no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A PGR já havia manifestado concordância com a soltura desses réus. Porém, até então, não havia sido feita uma análise por parte do ministro Alexandre de Moraes. Seria uma grande coincidência ele liberar esses réus, essas pessoas, 2 dias após a morte? Você acredita nessa coincidência? Euler Ivo, começa essa rodada por você. Olha, uma das pessoas que estava querendo dar golpe, juntamente com outras pessoas, não sei quantos são, deve ter centenas, que estão presos lá na Papuda. Uma dessas pessoas teve um mal súbito, quer dizer, morreu do coração. Ele podia morrer em casa, morrer na rua. Quando ele morreu, ele estava na prisão. Então, pode ser que a prisão tenha agravado aquela ansiedade dele, que ajudou ele facilitou, digamos assim, que ele tenha morrido ali. Mas a morte dele morreu do mal do coração. Não é o fato de estar preso ou estar solto que cria um problema no coração da pessoa que morre. Não é desse jeito. A prisão dos golpistas foi necessária. Foi necessária, não é? E o Alexandre de Moraes cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Eu acho que o Brasil deve ao Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi muito corajoso ao enfrentar os golpistas. Ele teve uma posição muito firme, com todas as ameaças que ele teve. Ele teve uma posição muito firme e eu, inclusive, o elogiei sempre o parabenizo. Ele pode ter erros? Sim. Qual é o erro que ele teve? Não tenho para apontar aqui uma forma de apontar, não. Ele soltou 4 pessoas, com certeza deve ter medida baseada em... Houve um pedido lá, deve ter base para isso, eu não sei o caso. Não sei o caso. Então, o fato de ter liberado 4 pessoas depois que o moço morreu, mas dias atrás ele também liberou pessoas e não tinha morrido ninguém. Então, não é esse o problema. Tem hora que você elogia o STF, tem hora que você demoniza. Eu preciso entender a sua posição. Então, muito simples de entender. O STF, o Senado e toda a máquina do governo, ela, antes de mais nada, é contra o povo do Brasil. O Senado é contra o povo do Brasil, as leis do Brasil é contra o trabalhador. De demonizar o STF. Não, toda a máquina estatal. Senado, governo federal, todo mundo. Essa máquina é contra o trabalhador. É contra o trabalhador. O trabalhador não tem vez no Brasil, não. Agora, outra questão, que essa máquina pode ser fascista ou pode ser democrata. E nós queremos que seja democrática. E o Alexandre de Moraes defende a democracia, então eu cumprimento. O Bolsonaro é contra a democracia, eu condeno. É isso. Ok. Oséias Varão. Rafael, olha que caso emblemático, né? Eu percebi que o Euler assim, não está bem inteirado de todo o roteiro envolvendo essa situação, Euler. Na verdade, essas pessoas foram presas em janeiro desse ano. E de lá para cá, especificamente em relação a esse rapaz que morreu, houve uma manifestação médica, um parecer médico em fevereiro, dizendo, Euler, que ele não, por causa das condições de saúde, ele não poderia ficar preso. Isso em fevereiro. No início agora de setembro, houve uma manifestação da Procuradoria-Geral da República dizendo que eles deveriam ser libertos, que eles deveriam sair da cadeia. E passados mais de 2 meses, o Alexandre de Moraes fingiu que não viu essas manifestações. Por quê? É porque, na minha visão, o Alexandre de Moraes não está decidindo esses casos com a razão jurídica. Ele está decidindo esses casos com o fígado. As decisões que o Alexandre de Moraes está tomando nesse caso é um jeito dele se vingar das pessoas que apresentaram um pedido de impeachment contra ele, que está com mais de 4 milhões de assinaturas na internet. É o maior abaixo assinado registrado na internet. Mais de 4 milhões de pessoas assinaram um pedido de impeachment do Alexandre. Você lembra quando o Alexandre foi fazer uma palestra lá nos Estados Unidos, em que brasileiros patriotas protestaram veementemente contra ele, tentaram interromper o carro onde eles estavam transitando lá em Nova York? Então aquilo ali foi muito constrangedor, vergonhoso para ele. Então hoje ele está decidindo com ódio por essas pessoas. E aí, meu amigo, você percebe claramente que essa decisão dele, Euler, ele segurar essas pessoas, esse senhor, ele passou mal 10 vezes na cadeia. Ele tomava uma série de remédios.
E ele não poderia estar preso em decorrência da situação de saúde dele, mas ele manteve por vingança, por ódio mesmo, não é uma questão jurídica, né? E aí quando ele solta os presos, é porque aí a pessoa morreu, houve uma reação muito grande, inclusive setores da oposição começaram a questionar. Eu vi jornalistas de esquerda questionando como é que o Alexandre se omitiu dessa forma, diante desse quadro evidente de que essa pessoa não poderia ficar presa. E aí quando ele solta esses 4 agora, o que a gente percebe? Que a decisão dele não é jurídica, ele está tomando decisões conforme o time político, conforme a repercussão do caso. Então, como ele ficou numa situação muito difícil... Ele está com medo nesse momento? Olha, eu não sei se psicopata tem medo, eu acho que não. Ele analisa as conveniências, porque eu tenho a impressão, eu não estou afirmando, mas eu desconfio que o Alexandre de Moraes é psicopata. Então, ele analisa as conveniências, o que é melhor para ele naquele momento. E eu acho que é isso que ele está fazendo. Mas você não é psiquiatra, José? Não, por isso que eu não cheguei a uma afirmação conclusiva, eu disse que eu suspeito, né? E aí nós estamos, portanto, agora com o Alexandre de Moraes com as mãos sujas de sangue pela primeira morte do regime autoritário que ministros do STF têm implantado no Brasil. Isso vai entrar para a história, não adianta querer negar, não adianta querer fugir, não adianta querer fazer como o regime militar fez com Vladimir Herzog, porque o Vladimir Herzog morreu na cadeia lá, no regime militar, e aí... Os militares negaram, falaram que não tinha sido, que ele não tinha morrido por culpa dos militares. Continuam negando, só que não dá para você omitir a verdade. A verdade, ela vai prevalecer, e a verdade é essa. O Alexandre de Moraes hoje tem sangue nas mãos da primeira vítima mortal do regime autoritário que eles estão implantando no Brasil. E nós temos equipe no Congresso Nacional que ouviu os senadores sobre essa queda de braço entre STF e Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Talvez a palavra correta seja de definir claramente os princípios que norteiam a ação de cada poder. O poder legislativo tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, e o poder judiciário também. Diferente do que muita gente pensa, não existe confronto, de forma alguma, entre o Poder Legislativo e o Supremo. Aquilo que a gente decide em um colegiado é o pensamento de todos que converge para o resultado, quer seja positivo, quer seja negativo. É sempre assim, o parlamento é isso, alguém ganha, alguém perde. Não dá para monocraticamente, um ministro tomar uma decisão isolada, né, como, por exemplo, afastamento de governador, afastamento de deputado, senador. Né? Então, isso aí que nós estamos colocando na PEC é exatamente para que isso vá para o pleno, pelo menos que seja uma decisão coletiva e não monocrática. Muito bem, olha mais essa. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal adiou ontem a votação da PEC para criminalizar a posse e o porte de todas as drogas, incluindo a maconha, depois de pedido de vista dos senadores. O relator da proposta na comissão, o senador Efraim Filho, do União Brasil, apresentou seu texto nesta quarta. A PEC foi uma iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois do Supremo Tribunal Federal iniciar a votação da descriminalização das drogas. A única alteração apresentada pelo senador ao texto original foi acrescentar um trecho que busca diferenciar usuário de traficante. No entanto, não há critérios claros de que com isso será executado. O relator propõe que haja uma pena alternativa para quem for pego com posse e porte considerados para consumo pela autoridade competente. Senador dizendo, Oséias Varão, que não existe queda de braço entre os poderes. Existe ou não, e como que você vê essa questão relacionada ao porte, ao uso de drogas, Oséias? É esperado, né, que o senador diga que não exista. Eles querem fazer o trabalho deles, mas eliminando o máximo que eles puderem de atrito. Tá certo, mas agora a verdade é, existe um atrito. Existe uma invasão de competência de ministros do STF em relação às competências do parlamento e isso precisa ser interrompido, né? Agora, em relação a essa questão das drogas, Rafael, é preciso a gente lembrar o seguinte, nós estamos vivendo uma situação muito disfuncional na democracia brasileira. Nós tivemos nos últimos 20 e poucos anos 5 eleições à presidência da República na qual foram eleitos candidatos de esquerda.
E, portanto, eles estão tiveram a oportunidade de nomear a grande maioria dos ministros do STF. Isso teve uma consequência. Por quê? A esquerda, por princípio, eles não nomeiam as pessoas tendo como primeiro critério a competência. Eles nomeiam se a pessoa é militante. Se ele é um militante das ideologias deles, ele é nomeado a ministro do Supremo Tribunal Federal. O que isso gerou? Decisões tomadas no Supremo Tribunal Federal, não mais com base na Constituição, respeitando a Constituição, não é essa a questão que está acontecendo ali. Eles estão decidindo de acordo com a ideologia deles. Então, veja bem, a esquerda brasileira não luta desde sempre pela liberação das drogas, por facilitar o acesso às drogas? Sim. Então você vai perceber que as decisões dos ministros do STF, que são militantes de esquerda, é sempre nesse viés, com essa tendência. Isso aconteceu recentemente, como nós pudemos observar naquele caso que eles estavam decidindo a quantidade de drogas ou de maconha que alguém poderia transportar e não ser considerado traficante. E aí, mais uma vez, o Senado ou o Congresso Nacional se sentiu invadido na sua competência de legislar, de regular. E isso aí também é uma reação. E tem um outro detalhe, Rafael. Eu vejo alguns brasileiros muito pessimistas com esse quadro todo, né, de que parece que o povo não é considerado nas decisões do parlamento, só que quando vai aproximando as eleições, se o povo permanece firme nas suas posições, se manifestando, se indignando com o que é feito, os parlamentares, aproximou da eleição, eles começam a querer ouvir o povo, a dar atenção para o povo. E é isso que está acontecendo. O Rodrigo Pacheco, inclusive, vai ser candidato ao Senado na próxima eleição. Então ele está claramente dando sinalizações para o eleitorado, que ele já percebeu que é, por ampla maioria, contrário a essas arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. É interesse, então? É claro, político, na grande maioria, age sempre por interesse, mas o bom dessa história... Você é assim como político? Não, eu ajo por interesse, no meu caso especificamente, em poder ajudar a minha cidade, o meu estado e o meu país, no meu caso. Né? Agora, eu não vou. Existem múltiplos interesses que movem as pessoas. No caso do Rodrigo Pacheco, é um interesse hipócrita. Ele está fingindo que se importa com essas causas, porque ele percebeu que o eleitorado dá valor a isso e ele será candidato. Agora, isso também não é o fim do mundo, isso não é ruim. Se o parlamentar, se o político se mantém atento à voz do povo, mesmo que por interesse de ganhar a eleição, isso não é ruim, isso é bom. E aí eu estou ressaltando esse ponto para que os brasileiros não percam a esperança no Brasil. Vamos manter o nosso posicionamento, as nossas manifestações, a nossa indignação, que os políticos gradativamente vão se aproximar dos desejos do povo porque eles querem ganhar a eleição. Isso está acontecendo, como eu disse, com o Rodrigo Pacheco agora, quando ele apresentou esse projeto, quando ele pautou as limitações de poderes do STF, porque ele já percebeu que se ele continuar na rota que ele estava, de alinhamento total com o STF, ele vai perder a próxima eleição. Euler Ivo, que também é político, e aí, Euler, qual a sua visão? Bom, primeiramente, eu queria, Varão e Rafael, e a todos que nos ouvem, deixar claro, os comunistas, a esquerda do Brasil, não é a favor de liberação de droga. Ao contrário, nós somos pela punição mais rigorosa que tem aos traficantes de droga. Você é? Mas não, eu não. Eu não. A esquerda, vou mostrar para vocês aqui. Hoje, onde tem governo de esquerda, vamos nomear alguns países aqui. Tem a China, Coreia do Norte, Cuba. Ninguém questiona que esses três países são... E o Vietnã. São comunistas. São comunistas. Na China, o traficante, todo traficante na China é pena de morte imediata. Não demora 60 dias. Todos. Na Coreia do Norte, traficou droga é morte. Acabou. Também no Vietnã, traficou droga, morte. Em Cuba também, morte. É correto isso? Eu saúdo, é correto. Os traficantes têm que ser eliminados. E o tráfico de droga tem que ser severamente combatido. Então o senhor está alinhado com o Bolsonaro, então? Não. Estou alinhado com os comunistas. Essa é a opinião dos comunistas. Mas todo mundo que é de esquerda desde há muito tempo. Bolsonaro nem sei se existia. O senhor tem toda a razão. Essa posição. Na Rússia também, do Lênin, do Stalin, não existia nem Bolsonaro. Essa é a posição dos comunistas. Não é Bolsonaro que combate droga. Eu tenho, inclusive, minhas dúvidas se combate mesmo. Ele fala, mas eu não sei o que ele fez com os traficantes. O fato é que o Brasil é o império dos traficantes. Isso tem que acabar. Como eu também acho que o Brasil deve... Esquerda, não? Não. Eu sou da esquerda.
A esquerda brasileira é isso. Vocês é que estão criando essa propaganda mentirosa contra a esquerda, dizendo que a esquerda fala de droga. Isso é uma propaganda mentirosa. A esquerda não passa a mão na cabeça de bandido no Brasil? Não, a esquerda é pela mais severa punição aos traficantes. Eu, pessoalmente, acho que, inclusive, crimes de assassinos contumazes deve ter pena de morte para eliminá-los também. Eu acho, por exemplo, um homem... Eu vi agora um homem que assaltou um cara no Rio de Janeiro, matou o cara, é o 10º ou 15º que ele mata. Quer dizer, não pode existir isso dessa maneira. Assim fica um negócio sem lei. Você tem o direito de matar um, você tem direito de matar 2, você tem direito de matar 50, mas o Estado não pode matar? Mas como é isso? Então, eu pessoalmente, Euler, defendo a pena de morte para esses crimes, para eliminar. Não tem outro caminho. Eu defendo isso. Mas vai cometer injustiça. A injustiça maior está sendo cometido, que os crimes estão sendo cometidos aí. O cara que mata a mulher. O cara mata, está aí, está impunemente. Virou uma festa matar as mulheres. Então eu acho que tem que ter uma medida mais rigorosa. Mas o que só estou usando a palavra aqui, porque nós comunistas somos contra a droga. E somos pelo combate rigoroso à droga. Essa é a posição nossa e não é minha. Todos os países que foram dirigidos por comunistas, essa foi a lei. E essa é a lei. E eu também acho que no Brasil, se os comunistas chegarem ao poder, será a lei do Brasil. Euler, eu acho que eu vou conseguir esclarecer o que está acontecendo aí, Rafael. Na verdade, o Euler, ele faz parte de um grupo de comunistas da velha guarda, né? De lá para cá, Euler, nas últimas décadas, houve uma mudança do perfil da esquerda no Brasil em relação a vários pontos, e esse é um deles. Isso decorre, Euler, na minha visão, de que sobre esse aspecto que nós estamos discutindo aqui, os esquerdistas brasileiros, eles não estão sob influência da China, de Cuba, da Coreia do Norte. Não são. Qual é a influência que define o posicionamento dos esquerdistas brasileiros hoje sobre isso? Você lembra do festival de Woodstock? Qual era o lema? Sexo, drogas e rock and roll. O festival de Woodstock, ele é um evento emblemático para falar de um processo de revolução cultural, de valores e de princípios que começou no Ocidente, certo? E a esquerda brasileira, na sua grande maioria, exceto a da velha guarda como você, encampou esta visão da chamada revolução cultural a partir dos valores e dos princípios, inspirado em movimentos como o de Woodstock. Então hoje a grande maioria dos militantes de esquerda são a favor das drogas, por esse tipo de construção que foi feita. Eles separaram, entende? Não é o mesmo grupo mais, em relação a esse ponto, não é mais o mesmo grupo que se comparar com China, com Cuba, com a Coreia do Norte, entende? Então, é assim, eu, inclusive... Barão, assim, você, olha só, eu sou membro do Partido Comunista do Brasil. Sim, mas eu não estou falando... Eu estou falando dos esquerdistas brasileiros. É membro né? do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Então, os comunistas do PCdoB do Brasil, nós somos contra a droga. Sim. Esse festival de Woodstock que você citou nos Estados Unidos, naquela época estava tendo a guerra do Vietnã. A juventude estava contra a guerra do Vietnã. E a favor das drogas. O governo americano levantou a bandeira a liberdade sexual, a liberdade da droga, para desviar os jovens do combate à guerra do Vietnã. Quem introduziu essa bandeira aí foi o governo norte-americano. Como, aliás, quem mais consome droga no mundo é o governo americano, os Estados Unidos, e inclusive a máquina governamental americana. As bases militares americanas são grandes consumidoras de droga. E quem é que leva a droga para lá? A droga é uma necessidade para o governo americano pegar jovens saudáveis, encher a cabeça de droga para ele matar os outros lá. Entendeu? Então vai fazer essa mentalidade nazista que o governo americano cria, inclusive de liberação de droga, essa conversa. Vamos liberar a droga mais leve. Ora, que liberar a droga mais leve? Logo depois está na outra droga. É para criar um caldo de cultura para poder liberar a droga geral. Somos contra isso. Então os comunistas são contra, viu, Osés? Tá, mas os comunistas representam quantos por cento da esquerda? Não, mas os comunistas são esquerda. Então o que vocês chamam de esquerda?
Não, porque na verdade... Os comunistas é esquerda, então o que é esquerda? O PT é da esquerda? O PT é esquerda, faz parte da esquerda. Agora o PT não é comunista. Mas o PT não defende pena de morte, não sei a opinião do PT lá. Eu não sei, mas eu não baseio a minha... Então o senhor pode falar pelos comunistas, não pela esquerda. Claro, eu estou falando pelos comunistas. A esquerda não. Claro, a esquerda é um aspecto mais abrangente. Mas eu tenho certeza que quando chegar o momento, vamos supor que se chegar o momento onde possamos ter o poder político na mão, esse assunto virá à tona e vai ser debatido e toda a esquerda vai se posicionar, porque é uma posição Brasil correta. Um dia vai ser um partido comunista? Eu não tenho dúvida. Todos os países do mundo que hoje têm capitalismo, eles serão socialistas. Porque o capitalismo, ele leva a concentração gigantesca da riqueza e leva, do outro lado, a pobreza total. E se os pobres rebelam, a máquina que os poderosos criam é para matar. E aí não tem jeito, o povo tem que pegar em arma para poder liberar. Não tem jeito. Não tem jeito. O senhor é a favor do armamento? Eu sou a favor do armamento popular, sim, claro. Popular, eu acho que o senhor está muito alinhado com o Bolsonaro ultimamente. Não. O Bolsonaro veio depois. As revoluções socialistas... O Bolsonaro copiou o comunismo, então. Exato, em vários pontos, sim. Olha Por exemplo, em vários pontos. Olha aqui, ó. O Euler tem uma característica, é o seguinte, ele é verdadeiro, ele é honesto intelectualmente, ele fala realmente aquilo que ele pensa. Né? Boa parte da esquerda pensa muita coisa nesse sentido, só que não fala. Não fala de jeito nenhum. Exatamente. Agora o Euler não. Sem filtro. O Euler é sem filtro e fala realmente aquilo que ele pensa e o que ele deseja. Ou seja, o Euler está defendendo aqui em público uma revolução armada do povo, dos trabalhadores no Brasil. Mas certo? E eu vou dizer uma coisa para você. É um direito. Não, povo. olha só, Só tem que morrer. Mas veja bem. Olha só, eu defendo. Então, olha a seguinte manchete, rapidinho que eu já te passo a palavra. Comunista Euler Ivo afirma que Bolsonaro defende ideias comunistas. A ideia de armar a população, hoje, armar a população na mão de fascistas, sou contra. Armar a população nas mãos de um povo mais livre, eu sou a favor. Ok. Entendeu? Então é o seguinte... O pessoal da esquerda teria que ter arma, então, na sua visão? Mas eu acho que toda a esquerda tem não só ter armas, como aprender a manusear armas. Eu acho que arma não é uma coisa... Porque quem tem arma hoje? Só é a direita. E olha só o que está acontecendo. A direita é que monta exércitos nazistas. Eu trouxe aqui para a televisão, para vocês verem aqui, o que está aqui, é um jornal israelense, Haaretz, é o maior jornal de Israel. O que ele publicou? Uma foto de um soldado de Israel, que não é da agora. A foto tem uma camiseta, onde na camiseta tem uma mulher palestina grávida. Ok. E ele fala o seguinte, ele está estimulando matar mulheres grávidas. Sabe por quê? Ele escreveu lá, porque com um tiro você mata 2. Como é que pode um exército com a camiseta dessa? Esse é o exército de Israel. Lá hoje na Palestina já morreu mais de 12 mil pessoas. O chefe da Organização Mundial de Saúde, a cada 10 minutos morre uma criança lá. Então você vê, isso aqui é um exército nazista, eles estão armados. Eu acho que o povo palestino devia também ter o direito de ter armas. Para se libertar. Tem uma pergunta só para dizer que isso aí é uma montagem. Não é montagem, não. Montagem. Isso aqui não é montagem. Está aqui o meu amigo? Está aqui. Como vou pensar que você podia com essa conversa de montagem? Está aqui. Essa imagem é do Google, essa coisa está no jornal Haaretz, publicado no jornal Haaretz, que é do Israel, não é montagem, a fotografia é do jornal de Israel. Eu tô com a página jornal de Israel. Eu tô com a página do jornal. Que eu mandei para você, inclusive. Não, eu tô com a página do jornal aqui, inclusive o visual, o layout do jornal nem segue esse padrão aí. Não, então, tá aqui. Isso aí, a fotografia é uma montagem. Essa aqui, meu amigo. Isso é uma montagem. Não, isso aqui é uma foto, não é montagem. Isso aqui não é montagem, não. Não é montagem. Veja só, Varão, eu acho que você pode ser a favor de Israel à vontade. Não, eu não... Mas o fato é fato. Isso aqui é uma foto publicada no jornal israelense, onde tem um soldado de Israel, aqui, ó. Pede a produção. Soldado aqui, ó. Pode pedir a produção. Pede a produção. Aí, por gentileza, essa foto... Então, o jornal e outra, sabe o que o comando do Exército de Israel falou? Eu acho uma camiseta de mau gosto, né? Foi essa a crítica. E continua usando a camiseta, entendeu? Para promover. Então, o povo que é vítima de nazismo, o povo tem direito eu preciso passar a palavra para o Oséias, já prometi para ele, desculpa, Oséias, mas é o seguinte, o Pedro Luiz Neto no YouTube,
Ele está perguntando qual a marca do relógio do Euler. Eu não entendi a pergunta, não. É que ele quer dizer o seguinte, amigo, a marca nossa é a marca da luta pela libertação. Não, a marca do seu relógio. Não, não usa relógio. Ele está sem relógio, não Ele está querendo fazer algum tipo de crítica relacionada àquele relógio do Lula, que os esquerdistas são os famosos socialistas de iPhone, né, que usam marcas... Não tem relógio. Mas esse não é... Geralmente eu uso o celular... O senhor não está armado, não, né? Do celular, entendeu? O senhor tem armas? Não tem armas, embora deveria ter. Não tem, entendeu? Deveria ter. Esse é o comunista raiz, meu amigo. Tem umas ideias parecidas com o Bolsonaro. Daqui a pouco eu vou tirar da carteira aqui. Ó, daqui a pouquinho, tá? Segura aí que eu vou tirar algo da carteira aqui, porque hoje aconteceu algo muito inusitado comigo. Vamos ver se o senhor Eu não sou o Silvio Santos. Eu já tô curioso, Rafael. Eu não sou o Silvio Santos, não. Mas eu vou tirar algo da carteira daqui a pouco, ok? Maravilha. Pois não, você estava com a fala. Eu já esqueci o que eu ia falar. Vamos para a próxima pauta. Vamos lá então, a próxima pauta. Ué, a sua carteira... Daqui a pouquinho. Vamos segurar a audiência mais um pouco. Deixa para o grande final, né, Rafael? Exatamente. Ó, o presidente Lula declarou que o país voltou a ser governado por alguém que tem vergonha na cara e que trata os diferentes como iguais. A fala ocorreu em cerimônia que reforça a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Vamos acompanhar. Eu penso que o dia de hoje não é apenas o dia da educação inclusiva. É o dia da gente dizer alto e bom som. Esse país voltou a ser governado por alguém que tem vergonha na cara e de tratar os diferentes como iguais. Esse país não deixará de estender a mão a quem quer que seja. A quem quer que seja. Para que a gente possa construir um país mais justo. Oséias Varão, Lula tem razão? O Lula é o maior 171 que já existiu no Brasil, né? Ele fala o que ele quer. Agora, acredita também quem quer, né? Então quer dizer que ele, o Lula, tem vergonha na cara. É uma evidente mentira, né, Rafael? Não vou nem comentar muito essa história, não. Euler. Eu saúdo o Lula. O que ele falou? Enfim, uma pessoa que trata os diferentes como iguais. Um é de um jeito, outro jeito, mas o presidente tem que tratar todos com seus direitos iguais. Embora cada pessoa seja de um tipo diferenciado, não é? Mas isso é muito importante. Eu acho que só podemos elogiar o Lula. Só podemos elogiar. E eu acho que o Lula, ele sim, viu, o Zé, é uma pessoa que tem brio. Ele é um trabalhador que lutou, foi eleito democraticamente, né, em várias oportunidades. Ao momento que ele não foi eleito, ele foi preso injustamente, tiraram dele o direito de ser presidente da República, e ele cumpriu prisão lá, para poder mostrar que ele era inocente, voltou a ser presidente do Brasil. Nós só temos que elogiar um trabalhador, presidente, porque eu acho que o presidente não pode ser os caras ricos, milionários, não. A maioria é trabalhadora, devia ser trabalhador. Por isso que eu falo que o Senado do Brasil não representa o Brasil, porque ela só tem gente muito rica. Inclusive, uma vez, o Rafael e Oséias, o PCdoB lançou para candidato a Senado, aqui em Goiás, um companheiro nosso que estava plantando feijão lá em Morrinhos. Era o companheiro Gersino. Ele era um trabalhador consciente. E o Gersino veio para cá e tinha que fazer entrevistas. Entrevistaram o Irapuã Costa Júnior, entrevistaram outros candidatos que eram pessoas ricas, e aí a televisão era obrigada a entrevistar o Gersino. Aí o Gersino está sentado na cadeira, cruzou a perna lá e está um botinão desses de goma, grandão, mão dele toda preta, ele estava queimando coivara lá em Morrinhos. Aí o Jacques Sabrão perguntou assim para ele, isso deve estar guardado lá na televisão. Ele falou, senhor Gersino, o senhor sabe que o Senado do Brasil é um órgão assim, e falou a importância que tem que ser senador. O senhor é um trabalhador lá da roça, falou lá da roça de Morrinhos. Estava queimando coivara quando vim para cá. O senhor é candidato ao Senado? Ele falou assim, o senhor se considera um homem preparado para assumir o Senado do Brasil? Porque o Senado do Brasil é isso, aquilo. Quer dizer, no fundo o Jacques Sabrão estava insinuando que ele não estava preparado.
eu me considero o mais preparado das pessoas para assumir o Congresso Nacional. Porque eu vou levar para o Congresso, para o Senado do Brasil, o interesse do povo trabalhador, que hoje não tem direito, está abandonado. O trabalhador da roça, eu vou lá para representar o trabalhador do interior, que eu acho que, então, eu me sinto preparado, porque eu tenho um povo no coração, eu quero ajudar o meu país, eu quero ajudar os trabalhadores a mudar de vida. Olha, isso é corretíssimo, eu fiquei muito encantado, fiquei orgulhoso que eu fui um dos que ajudei a lançar o nome dele. Claro, tem uma votação pequeniníssima, irrisória, porque no Brasil a máquina estatal, a máquina eleitoral é manipulada também pelos poderosos. Ok. Hoje um grande amigo, eu prometi dizer isso, ele me deu dinheiro. Ele estava fazendo uma reforma, está fazendo uma reforma na casa dele, uma pessoa muito especial, muito organizada, que até anotou aqui, ó, 987, né? Esse é o dinheiro, Euler. É dinheiro verdadeiro ou falso? É dinheiro verdadeiro. Sabe qual moeda é essa? Não. Bolívares. Bolívares? Bolívares, da Venezuela. Tá. Ou seja, ele me deu. Ele gosta de mim, mas ele me deu o dinheiro, não é porque ele gosta de mim. É porque não vale rigorosamente nada o dinheiro da Venezuela. Então a gente tem que ter dó daquele povo. E eu nunca imaginei na minha vida que eu seria como o Silvio Santos. O Silvio Santos é o único que joga dinheiro para cima. E hoje aqui, com todo respeito, em homenagem ao povo da Venezuela que está sofrendo, eu vou realizar esse sonho de ser por um dia o Silvio Santos. Eu vou jogar dinheiro para cima porque não vale rigorosamente nada. Então a gente tem que refletir a respeito da força da moeda. E poderia estar aqui também com o peso argentino, que hoje também não vale rigorosamente nada. E você sabe por que não vale nada, Rafael? Porque quem decide o valor das moedas dos países é o governo americano. Ok, então vamos lá. Ele controla o dólar, então... ele controla e desmoraliza a moeda local. Então vamos lá. É isso. Hoje eu vou virar o Silvio Santos. Vou jogar dinheiro para cima. Não vale nada. Muito bem. Né? Então a gente precisa refletir muito a respeito disso. Né? São quase 1000 bolívares da Venezuela que não valem rigorosamente nada. A gente espera que outros países não cheguem nessa situação. Independente se são países de direita, de esquerda, comunistas. Mas você lembra que o Brasil ou essa assim? Situação toda? Você lembra que o Brasil estava assim? O Brasil cortou 3 zeros na moeda, né? Você ia comprar uma coisa, era milhões e milhões para comprar. O valor era uma coisa esquisita, o número, não é? Porque, na verdade, quem controla o câmbio no mundo é o governo americano. Isso é um fato, os bancos americanos. Então a Cuba leva é dos o país Estados desse Unidos jeito. também. Cuba é livre. Se fosse dólar aqui, todo mundo... Pois é. Todo mundo estaria correndo para pegar o dólar aqui do chão. Mas o dólar, o governo americano defende a moeda americana, defende muito bem. E ele condena os países que defendem a sua própria moeda. E ele faz artifício para desvalorizar a moeda dos países do mundo inteiro. Não é só da Bolívia, não, da Venezuela, não. É do Brasil, é de qualquer país da América do Sul, dos países africanos. Ok. Qualquer país. A checagem aqui da nossa produção em relação a Israel. O fato foi de 2009. Isso. Sobre a reportagem de Israel, aconteceu em 2009. Então você vê, o exército de Israel, não foi nessa guerra agora não, condenou camisetas feitas por soldados que retratam a violência contra os palestinos. Relata a Associated Press. O exército condenou os soldados que encomendaram shirts para celebrar o fim do treino básico e de outros cursos militares e que foram usadas por homens de diferentes unidades, noticiou o diário Wertz. Os militares israelenses não fabricaram nem sancionaram as camisetas anti-palestinas. Essa foi a checagem da nossa produção. A produção pode completar mais aí. Sabe por que eles tiraram? Falou que a camiseta é de mau gosto. Não é de mau gosto. Isso é nazismo. Não é? É que, na verdade, o exército israelense precisa da mentalidade nazista para fazer o que estão fazendo na Palestina. Okay. Tem que ter mentalidade nazista. Não é? E nós temos que defender, isso é contra o nazismo. Olha, quem já estudou a ascensão e queda dos nazistas na Alemanha, sabe o perigo que estão enfrentando no mundo de hoje. É perigoso essa situação. Nós não podemos apoiar nazista, não. Oséias,
Muito obrigado, Oséias, pela sua participação. Rafael, eu que agradeço mais uma vez, cumprimento você, o Euler, os nossos telespectadores, internautas e até a próxima. Quem quer dinheiro? Alguém quer? Alguém quer dinheiro? Todos queremos dinheiro. Dólar, né? Eu quero, um valor, um dinheiro que tenha valor, não é verdade? É lamentável que o governo americano tenha levado a Venezuela a esse ponto. O problema é da Venezuela. Obrigado, Euler. Um grande abraço. Eu que agradeço a vocês todos. Muito obrigado. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.